No nosso estudo do Novo Testamento, estamos no Evangelista Mateus, no capítulo 18. E aqui, como costuma fazer Emmanuel, em algumas de suas obras, ele extrai do Novo Testamento alguns versículos sobre o qual ele deixa uma mensagem. Ele vai ressaltar aqui o capítulo 18 de Mateus e o versículo 8. Mas para a gente contextualizar aquele versículo específico, nós vamos ler no capítulo 18 a partir do versículo 1 e se estender um pouquinho mais, ok? Esta parte do relato de Mateus fala sobre escândalos. Então, diz o seguinte o evangelista: Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes meus pequenos irmãos, que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, porque nós somos seres imperfeitos ainda. Mas ai do homem que os causa, esses escândalos. E aqui é o item 8 que vai ser ressaltado por Emmanuel. Por isso, se a tua mão ou teu pé se fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado ao fogo eterno. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com os teus 2 olhos no fogo da geena. Geena quer dizer um inferno, Jesus se utilizava de imagens fortes, E a muitos essa passagem parece que é tão somente simbólica, quando Jesus pede para nos cortar mãos e pés, arrancar os olhos, mas na realidade nós sabemos que em muitas reencarnações, quando necessitados, nós nascemos coxos, nascemos mancos, nascemos tetraplégicos, nascemos cegos, surdos, mudos, dependendo das infelicidades que cometemos em uma das nossas existências e da misericórdia divina da oportunidade nesta reencarnação de nos quitarmos com os nossos próprios defeitos para podermos evoluir. E ele encerra esse trecho dizendo o seguinte, Jesus: Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos do céu contemplam sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Como já explicamos antes, o Filho do Homem, que Jesus se expressa em muitas ocasiões, nada mais quer dizer do que o Espírito encarnado. Jesus não reencarnou. Jesus encarnou. Ele não é um daqueles espíritos como nós, imperfeitos, para reencarnar e poder resgatar as suas faltas, Mas Jesus encarnou entre nós para trazer o Evangelho divino que ilumina a nossa evolução. A respeito deste item 18, versículo 8 de Mateus, Emmanuel traz no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 108, que ele denomina como reencarnação, e eu vou reler só para ficar bem claro o versículo 8 do capítulo 18 de Mateus. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés seres lançado ao fogo eterno. Jesus em Mateus.
Emmanuel nos diz o seguinte: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém da consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor que é entrada na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. Está aqui uma das comprovações do Mestre, em textos de Mateus, da reencarnação. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade provindoura. A reencarnação é o princípio de justiça divina e da misericórdia de Deus a todos nós. Quanto à imagem do fogo eterno que Jesus cita, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na Terra, enquanto o seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Ou seja, pelas nossas imperfeições ainda, pelo nosso estado evolutivo atual, é necessário ainda que haja esses escândalos, mas ai de quem por aquele da qual vêm estes escândalos, né? Nos alerta Jesus. Sigamos, portanto, né, no entendimento do Evangelho de Jesus, dos princípios da nossa doutrina, que nos mostra a verdadeira justiça e misericórdia de Deus nos processos da reencarnação. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.